Olá pessoal, meu nome é Bruno Pedra, eu dou aula de matemática. Hoje vamos falar aí sobre o tema polinômios e do subtópico relações de Girard, que envolve relações simétricas entre as raízes de um polinômio. Vamos traduzir isso. Imagine que eu tenho um polinômio, eu peço para você calcular a soma das raízes sem descobrir as raízes, ou o produto das raízes, ou a soma dos produtos tomados 2 a 2. Por exemplo, imagine que eu tenho três raízes A, B e C, eu queria calcular AB mais BC mais AC. Quando a relação é simétrica, envolvendo as raízes, é possível calcular sem descobrir as raízes. Isso que diz as relações de Girard. Uma outra relação que eu posso calcular: a soma dos cubos das raízes. Então, A ao cubo, B ao cubo mais C ao cubo. É possível calcular. Agora, diretamente a gente não consegue calcular A ao cubo menos B ao cubo mais C ao cubo, porque não é uma relação simétrica, uma vez que o A tem um sinal de mais e o B tem um sinal de menos, tá certo? Soma dos inversos das raízes a gente pode calcular. Então a ideia é que num exercício a gente consiga simplificar a expressão de tal maneira que apareçam as relações de Girard. E para isso vamos começar demonstrando. Ela serve para qualquer polinômio de grau n. Vamos começar com o grau 2, porque o grau 1 é trivial, né? Então, a partir do grau 2, olha o que acontece. Eu tenho o meu polinômio escrito na forma ax2 mais bx mais c, tá certo? E aqui do lado direito é o teorema da decomposição. A gente sabe que o polinômio pode ser escrito em função das suas raízes, como coeficiente líder, variável x, menos a primeira raiz, vezes variável x menos a segunda raiz. Após fazer a distributiva, a gente chega nessa expressão com 4 parcelas. E repara que o a já sumiu daqui, né? O que foi feito? Está multiplicando, passa para lá, dividindo as 3 parcelas. Então, dividiu a primeira parcela, o a some. Dividiu a segunda, b sobre a e c sobre a, tá certo? Do lado de cá, se eu juntar esses dois termos em evidência, eu obtenho um polinômio do segundo grau e um outro polinômio do segundo grau. Nesse momento, o que você repara aí, né? Repara que isso é uma identidade polinomial. Por quê? Aqui eu não restringi x. Isso aqui é para todo x pertencente ao nosso universo do problema. Digamos que sejam os complexos. Podem ser os reais também. Só tem que ser uma quantidade. Esse x tem que valer pelo menos 3 vezes, né? É sempre uma quantidade a mais que o grau para você poder utilizar essas relações. Então, repara. Isso é idêntico a isso. Então, o coeficiente do x, o coeficiente do expoente 1, ó, x elevado a 1. Então, x1 é x2, com o menos na frente, tem que ser igual a b sobre a. Então, de tal maneira que a gente já saiba que a soma das raízes, repara que a soma é uma relação simétrica, é menos b sobre a. E, da mesma maneira, o produto é o termo independente. Repara que aqui não tem x, né? É x1 e x2, são as raízes. Aqui não tem a variável x. x1, x2 é igual a c sobre a, tá? Menos aqui e mais aqui, tá? Sempre tem essa alternância de sinais nas relações de Girard. Então, essas duas relações, a gente diz que são as duas relações de Girard do polinômio do segundo grau. Exemplo, o cara deu um polinômio, repara, se você for descobrir as raízes, o delta dá negativo, 9 menos 16, então as raízes não são muito legais, mas é possível utilizando o i ali, né, utilizando a unidade imaginária. Ele pede para você calcular a soma dos quadrados das raízes. A gente vai calcular a soma dos quadrados sem descobrir quais são as raízes. Observa. Através da primeira relação, x1 mais x2 é menos o coeficiente b, onde o b é menos 3, dividido pelo coeficiente a, que é 1. Então a soma das raízes é 3. E o produto das raízes é c sobre a. Então é o 4 dividido pelo 1, que é 4. Tá certo? Essas questões, geralmente, elas envolvem algum tipo de fatoração, algum tipo de produto notável. Como aqui está ao quadrado, vamos pegar essa primeira relação aqui e elevar ao quadrado. Então, o quadrado da soma
é quadrado do primeiro, quadrado do segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá certo? Sendo que x1 mais x2 já é dado, ó, já é calculado, quer dizer, né? É 3. 3 ao quadrado. Isso aqui é o que a gente quer, ó. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E x1, x2 já é calculado, 4. Então eu sei esse trecho e sei esse trecho. Aqui é 9 e aqui é 8, né? 2 vezes 4. Passa esse 8 para lá subtraindo e a gente obtém que a soma dos quadrados é 1, sem descobrir as raízes. Tá certo? Então existe uma analogia para um polinômio do terceiro grau. Polinômio do terceiro grau, passo A dividindo, distributivo uma vez, desse com esse, depois esse com esse. Vai dar esse negócio gigantesco aqui, né? Aqui já pega o bizu, ó, já segura a dica. Os sinais eles alternam, menos, mais, menos, sempre. Isso faz com que os sinais alternem nas fórmulas, ó, menos, mais, menos. Certo? Menos, mais, menos ali. Então, para esse polinômio de terceiro grau, repare que tem uma maneira mole de montar. Se você fizer a identidade polinomial direto, o denominador é sempre quem? É sempre o primeiro coeficiente, é o coeficiente A. E depois, ordem alfabética, ó. B, C, D, nas relações de Ra. E os sinais alternando, menos, mais, menos. Então, num problema de Girard, você já chega escrevendo as relações direto. Tá? Escreve essa fórmula, esse esqueleto. Agora, a primeira relação é sempre a soma das raízes e a última é sempre o produto. Só que aqui no meio vão aparecer coisas, né? No polinômio do terceiro grau tem 3 relações. No quarto grau, 4 relações e assim por diante, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de soma de produtos tomados 2 a 2. É como se eu tivesse 3 raízes e aí eu fizesse esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse e somasse. É a soma dos produtos tomados 2 a 2. Então, olha para esse problema. Um polinômio do terceiro grau, aí a gente já sabe utilizar as relações direto, menos o coeficiente b. Então, ó, não esquece os sinais alternando, ó, menos. Então, aqui já tem um sinal de menos, ó, vou botar de vermelho, tá certo? Menos o coeficiente b, que é 1, dividido pelo a, que é 1. Agora aqui, vou até apagar aqui, ó. Agora é mais, não é isso? Menos, mais quem? O coeficiente c. O coeficiente c é o menos 3. Dividido para 1. Aí deu menos 3. No produto, agora é menos, não é isso? Então, é esse menos aqui, ó. Menos o coeficiente d. Cadê o d? Cadê o d? Ó, o d. O d é o menos 2. O menos 2 sobre 1, que dá 2. O que é pedido é a soma dos inversos das raízes. O MMC aqui é o produto, o próprio produto das variáveis. Então aqui é x2, x3. É só ver o que falta, né? E aqui é x1, x2. Após feito o MMC, em cima apareceu o produto 2 a 2, que a gente já calculou, menos 3. Embaixo o produto das raízes, que é 2. Tá certo? O que acontece? Quando eu tenho um polinômio do quarto grau, por exemplo, como que vão ficar as relações? Essa aí já é uma pergunta que surge naturalmente. Vou escrever o quarto grau aqui, para o pessoal ter uma noção de como que vai ficar. E já dá para ter uma ideia geral, né? De como que ficaria aí em qualquer caso. Polinômio de qualquer grau aí, como que seria, né? Então, no caso aí de um polinômio do quarto grau, já fica aí como exercício você demonstrar essas identidades que eu vou escrever
a soma das raízes menos b sobre a. Você já sabe que começa sempre por menos b sobre a. Em qualquer grau, a soma é sempre menos b sobre a. Agora vem 2 a 2. 4 raízes tomadas 2 a 2. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3. Já viu que fica grandinho, né? Então é 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Então já começou, acabou começando com 1, agora vamos com 2. x2, x3, x2, x1 já tem, x2, x4 e x3, x4. Isso é igual a C sobre A. Aqui foram as raízes tomadas 2 a 2. Agora as raízes são tomadas 3 a 3. Então é x1, x2, x3. Então multiplica 3 delas. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. Isso é igual a menos D sobre A. Depois de produto 3 a 3, seria o produto 4 a 4. Mas como são 4 raízes, produto 4 a 4 é o próprio produto. Então, x1, x2, x3, x4 igual a mais E sobre A. Tá? E não esquece de sempre observar o que acontece com os sinais aí. Sempre alternando. Tá certo? Agora eu vou mostrar um teorema, que é o teorema da derivada. O que é esse teorema da derivada? A gente pega aí um polinômio, p de x, e escreve esse polinômio já fatorado. Em função de suas raízes, tá certo? Agora a gente aplica módulo nessa expressão. O teorema da derivada, ele serve para você descobrir aí, tá? Eu vou tirar esse n daqui, porque em qualquer polinômio eu posso sempre dividir pelo coeficiente líder, né, quando a gente está encontrando as raízes, e fazer com que esse cara seja 1, tá certo? É uma opção. Outra opção, eu aplico o módulo. Módulo do produto é o produto dos módulos. E aplico o logaritmo neperiano dos dois lados. Por que aplicar logaritmo neperiano? Eu tenho um produto, meu objetivo é derivar essa expressão. Quando tem um produto, para poder derivar, a gente utiliza a técnica do ln. A técnica do ln permite transformar um produto em somas. Então é ln do primeiro mais ln do segundo, ln do até ln de x menos xn. Vamos derivar dos dois lados. Esse cara aqui, a derivada é zero porque ele é uma constante. E a derivada disso é p' sobre p de x. A derivada do ln é 1 sobre a expressão vezes a derivada do que está dentro. Zero. A derivada aqui é 1
sobre x menos x1, 1 sobre x menos x2, mais reticências, 1 sobre x menos xn. Então, a técnica da derivada, ela tem o objetivo de descobrir a soma das potências das raízes de um polinômio. A gente vai ver aí que quando a gente divide a derivada de um polinômio pelo polinômio, o que a gente encontra é a soma dos quadrados das raízes, a soma dos cubos, a soma das quartas potências, tá certo? Certo. A partir de agora, a gente vai colocar o 1 sobre x em evidência. P' de x sobre P de x, 1 sobre x, vezes 1 sobre 1 menos x, 1 sobre x, ou seja, todos os x's ali vão ficar divididos por x. Porque se você for olhar para isso aqui representa a soma dos termos de uma PG infinita. Ó. A1 sobre 1 menos a razão. Então isso aqui é a soma dos termos de uma PG infinita ali. Tá? Agora, a gente sabe que existe uma condição que esse número tem que estar entre menos 1 e 1. Mas o que acontece? Num polinômio, eu posso tomar x suficientemente grande de tal maneira que eu faça com que essa expressão seja entre menos 1 e 1, tá certo? E a partir desse x, ela vai continuar sendo válida para infinitos valores. E a gente sabe que se vale para infinitos valores, então vale para todos ali no polinômio. Quer dizer que eu posso cortar ali o rabo do polinômio. Tá? Então, basta a gente tomar um x maior que o módulo de todas as raízes x1, x2 até xn ali. Tá? Então, toma x igual ao máximo entre módulo de x1, x2 até xn mais 1. Pronto, que a gente garante que essa expressão vai ser maior. Tá? Então, agora eu posso usar a PG e eu vou passar esse x para cá. X'P' sobre P é 1 mais x1 sobre x mais x1 sobre x ao quadrado. Reticências. Tá? Agora que seria o cubo, a quarta até o infinito. E eu faço isso para o x2, para o x3, para o x4 até esse último aqui. Agora, a ideia aqui é que a gente junte quem tem expoente 1 aqui, quem tem expoente 1 aqui, quem tem expoente 1 em todos os parênteses. X'P' sobre P de x é igual. 1 daqui mais 1 daqui mais 1 de lá vai dar n. Mais xn dividido por x. O próximo aqui seria quadrado. Dividido por x ao quadrado. Eu vou pegar esse x agora e vou voltar ele. Tá? Então, P' de x sobre P de x é igual
a n x elevado a menos 1. Mais, eu vou chamar isso aqui de Sn, soma das raízes. Tá? Então, Sn é a soma das raízes. Eu vou chamar só de S, vai ficar melhor. X a menos 2. Mais, aqui é a soma dos quadrados, eu vou chamar de S2, ó. Que a gente sabe que esse cara é a soma dos quadrados. E como se esse cara aqui fosse o S1. X a menos 3. Repara que é defasado aqui, né? De uma unidade. Mais. Então, essa expressão aí é a expressão que permite a gente calcular a soma das potências. Eu vou pegar um exemplo aqui, que seria... Eu vou pegar um exemplo que a gente conseguiu descobrir as raízes facilmente. P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. As raízes aqui são 2 e 3. Então, se eu te pedisse para calcular, por exemplo, x1 ao cubo mais x2 ao cubo, tem que dar 2 ao cubo 8, mais 3 ao cubo 27, tem que dar 35. O problema é quando as raízes não são inteiras, entendeu? Por isso que a gente utiliza esse método. Derivei dois x menos 5. Vou dividir pelo próprio polinômio. Dois x dividido por x ao quadrado subtrai os expoentes. 1 menos 2 menos 1. Então é 2x a menos 1. Eu vou multiplicar esse cara por esses 3 e vou escrever aqui. Então vai dar 2x, esse com esse, menos 10, esse com esse, 12x a menos 1. Tá certo? De novo, 2x dividido por x ao quadrado. Ops, esqueci aqui de trocar o sinal de todo mundo, né? Somar, para a gente obter a próxima linha. É uma divisão tradicional. 10 menos 5, 5, 12x a menos 1. Então vamos continuar dividindo. 5 dividido por x ao quadrado, 5x a menos 2. Repara que esse 2 já é o n da fórmula, né? Esse 2 aqui é o próprio grau do polinômio. E esse 5 é a soma das raízes, direto. Então o próximo que eu vou achar aqui é a soma dos quadrados e o próximo a soma dos cubos. Multipliquei e troquei o sinal. Menos 5 mais 25x a menos 1 mais... Agora trocou o sinal, menos 30x a menos 2. Somei, cortei. 13x a menos 1, esse com esse, menos 30x a menos 2. Esse por esse dá 13. Repara que esse 13, ele já é a soma dos quadrados das raízes. Aqui no caso, como a gente já está dando uma roubadinha, né? Seria 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 13. Tá? Multiplica e troca o sinal. Então, teremos aqui menos 13x a menos 1. Esse com esse. 65x a menos 2. Esse com esse, menos 78x a menos 3. A gente vai cortar aqui 65 menos 30, 35x a menos 2, menos 78x
x a menos 3. 35 divide. E esse processo ele continua infinitamente, né? Então aqui seria o S0, a soma das potências de expoente zero. É claro, se tiver uma raiz zero polinômio, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar essa raiz, né? Uma raiz trivial ali. Esse cara é o S1, soma das raízes, soma dos quadrados, soma dos cubos. Acabamos de descobrir a resposta aí, 35. Só como uma prova real aqui pra gente, como as raízes eram 2 e 3, 2 ao cubo 8, 3 ao cubo 27, somou 35.